TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, o Com a Palavra está no ar, que hoje recebe a vereadora professora Eleika Bezerra. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada por mais uma acolhida na nossa TV. Obrigada. Vereadora, nesta semana a senhora realizou a última etapa do projeto Pintando 7 na Terceira Idade. A senhora gostaria de fazer um apanhado, desse projeto? Rapidamente, a ideia que tivemos é doar para as várias casas que recebem idosos, sobretudo as casas que recebem idosos, eu chamo em tempo integral, as chamadas ILPIs, doar material para lazer, para um passatempo mais saudável, mais agradável para os idosos destas casas. Então, isso foi uma oportunidade também nós voltarmos às 6 casas dessas que existem em Natal, porque é interessante dizer que o poder público, nem estadual, nem municipal, possui nenhuma dessas casas. Todas elas são ligadas a instituições religiosas, evangélicos, católicos, espíritas, e é interessante que a população saiba disso. A prefeitura tem um convênio, repassa um valor realmente abaixo do necessário, não repassa com regularidade, mas de qualquer maneira é interessante que se saiba que Natal tem esta rede insuficiente, cerca de 270 idosos, e que nós fizemos isso com muito prazer. Foram 270 idosos, cerca, 270 Sim. Idosos beneficiados em quantas instituições? 6. 6 instituições. Porque varia de 20 a 60, média, Algumas recebem 20 e a que recebe um maior número 60. Certo. E aí, também nessa semana, a senhora realizou uma audiência pública que debateu o direito à creche. Esse é um tema realmente que preocupa, tem preocupado bastante, principalmente os educadores, Demais. Então, que oportunidade excelente nós estamos tendo agora. Acho que nós temos que aqui conjugar o verbo esclarecer, com muita evidência, e realmente nós nos dedicamos aqui, nosso mandato, aos idosos e as crianças. Acabamos de falar algo sobre os idosos e agora sobre as crianças. E sobre as crianças eu queria que as pessoas compreendessem, se informassem sobre algo que eu demorei a me informar. Eu sou uma pessoa da área da educação, sempre trabalho com esta meta de que a educação é preciso melhorar, sobretudo a educação básica, a educação de 0 aos 17 anos, e em especial a educação infantil, que é a etapa que vai de 0 aos 5 anos, e dentro da educação infantil a questão das creches. Então, o que é que acontece? É muito clara a legislação quando diz que há uma obrigatoriedade de se oferecer, do poder público, oferecer vaga para as crianças a partir dos 4 anos, e aí prossegue. Mas a creche, há sempre muitas dúvidas, e aqui é que eu queria conjugar o verbo esclarecer, e agradecendo essa oportunidade. Ou seja, os pais não são obrigados a matricular os seus filhos nessa faixa de 0 a 3 anos, somente a partir dos 4 anos. Mas em procurando, o poder público tem a obrigação, o dever de assegurar esta vaga. Infelizmente, em Natal, a situação da educação infantil ainda é bastante precária. Para você ter ideia, que esse ano o critério utilizado foi um sorteio. E para você ter uma ideia mais consistente, em Mãe Luísa, em 2 creches, há uma lista de espera de 103 crianças. Em 2 creches de Mãe Luísa. Então, o que é que acontece? Concretamente, nós procuramos o Ministério Público e antes de ontem demos entrada a uma representação sobre este assunto, do direito à creche. Ontem tivemos aqui uma audiência, talvez a melhor deste tempo que estou aqui neste mandato, em que tivemos a presença de instituições aqui envolvidas com o assunto, e hoje, saindo daqui, nós vamos dar entrada a uma representação na Defensoria Pública sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Então, nós realmente vamos bater nessa tecla, vamos e não vamos desanimar. A população saiba, mãe, pai, avô, avó, responsável pelas crianças, saiba que nós temos que bater a porta do Executivo
Você vai dizer, é difícil a situação? É, mas tem que começar a encontrar alternativas para que essas crianças, porque o tempo dessas crianças é agora, não é daqui a 5 anos não, nem daqui a 4 anos. O tempo dessa mãe precisar trabalhar fora de casa, porque mãe trabalha muito também dentro de casa, fora de casa é agora, não é daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Então, acho que é uma prioridade das prioridades, mesmo uma situação difícil. Até porque Entende? na legislação, né, a licença maternidade ela é de 4 meses, né, para quem trabalha em empresas privadas e tal. Sim. Em algumas repartições, alguns órgãos públicos, até 6 meses. Então, o que é que essa mãe vai fazer Vai fazer depois? com Né? essa Ela tem que criança. ter um local apropriado, seguro, para deixar a sua criança. Né? Um lembrete muito rápido. A Suécia tem 2 anos de licença entre o pai e a mãe. Então, você poderia até dizer, bom, se o pai e a mãe têm licença, você poderia até adiar, né? Mas no Brasil, 4 a 6 meses. Então, realmente, tem alguma outra coisa, alguma perspectiva de melhora, que o seu mandato está acompanhando, de construção de alguma creche, para ampliação da rede existente hoje ou não? Nós tomamos conhecimento de que há várias creches sendo, quer dizer, planejadas, mas não executadas, não é? Até a crise do Brasil, na verdade, essas creches seriam construídas pelo governo federal, e o governo federal está em todo esse caos que está aí, né? Nós todos estamos acompanhando, e existe essa possibilidade, mas eu acho que o executivo tem que descobrir algumas outras alternativas. Compra de bolsas, por que não? Mesmo que seja temporário. Convênios com entidades privadas, religiosas, cooperativas, etc. e tal. Porque eu digo, as pessoas dizem, não, mas isso é privatização do ensino. Talvez quem diga isso é porque tem o dinheiro para pagar, entende, a pré-escola do seu filho, do seu neto, do seu parente, do seu aderente. Mas você imagina o que é que representa. Nós já tivemos um programa nesta cidade que chegou a acolher 7.500 crianças. Um convênio e que a prefeitura pagava um custo muito baixo e hoje está reduzido a 1.500, entende? Porque é privatização. Eu acho que não é privatização. Quando é o poder público que custeia isso, não. É um atendimento público, com o dinheiro da população. Então, eu acho que isso é, desculpe, até uma mediocridade, entende, quem assim pensa. Vereadora, a gente está chegando aqui na reta final do nosso Com a Palavra. Que pena. Eu queria que a senhora falasse rapidinho, porque tiveram alguns vetos, né? O Plano Municipal de Educação. O que é que foi vetado, né? E qual a perspectiva? O plano ele já vai entrar em vigor? Como é que vai ficar isso aí? Uma rápida perspectiva. Vou tentar ser rápido. Existe o Plano Nacional de Educação para 10 anos, o Plano Estadual e os planos municipais. O nosso chegou aqui com um atraso de 1 ano e a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, da qual eu faço parte, se debruçou com muito zelo, né? Não só eu, mas todos os membros, e foram feitas várias emendas, muitas emendas. A Câmara passou 3 semanas só trabalhando nessas emendas. E dessas emendas, indo para o Executivo, houve 9 vetos. 10. 10 vetos. E estes vetos estão, no meu entender, demorando um pouco na casa. Nós já fizemos um apelo à Comissão de Justiça, ao próprio presidente, para que se acelere isso, porque finalmente o plano está e não está em vigor. Porque não teve ainda a última palavra, né, da Câmara. Por sua vez, esse plano já deveria ter, vamos dizer, estar em prática. E é curioso, juntando com a questão da creche, que uma dessas emendas, desses vetos, diz respeito justamente ao ritmo que a municipalidade deve obedecer para que atenda, pelo menos, ao final de 10 anos, pelo menos 70% da população nessa faixa de creche de 0 a 3 anos. É bastante preocupante. E eu continuo dizendo, população, abra os olhos, deixe os ouvidos atentos e vamos pressionar, sim. Os governantes governam mediante pressões. Qual é a pressão que existe para que a gente tenha uma boa escola? Eu digo que não existe. Desculpem, os que pensam diferentemente. E qual é a pressão que existe para a gente disponibilizar de uma educação infantil para a criança? Pais dormem na fila para garantir matrícula de filho no centro de ensino em Natal. Só se pegar a imprensa no início desse ano, e nós temos os dados, conforme eu já disse aqui, só em Mãe Luísa, em 2 creches, 103 crianças na fila. Pois é, então
A gente vai seguir acompanhando, né, aqui na Câmara, com certeza vão ter algumas discussões, audiências, né, e a votação desses vetos, não é isso, vereador? Estamos ansiosos. É isso aí. A gente agradece a sua participação, vereador, e aguarda em outra oportunidade. Imagine nós, o quanto agradecemos, porque sabemos, inclusive, da repercussão que tem a nossa TV Câmara. Obrigada, vereadora. Com a palavra fica por aqui, até o próximo. TV Câmara, a TV do povo de Natal.